pode beber. Você vai morar no IML, você tá gostando e me chamo de olho com R. Ensinando. Quero você, querida, voltar ao mundo de Nanatsu no Taizai com uma nova história e um dos personagens mais amados na animação que conquistou todos e realmente merece. Essa história deve ser mentira ou bom, pelo visto não é. Com essa história que vocês vão gostar, passando dos 7 pecados capitais para os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas vamos desde o começo com Percival, um garoto de 15 anos que gosta de caçar aves como esta. Com a ajuda do avô, que mesmo idoso é muito poderoso, o neto não se intimida e demonstra agilidade e força. No entanto, isso não importa para eles. Eles só gostam de cozinhar, caçar um pouco, se divertir juntos, competir em sumô, as coisas básicas para ser feliz. Além de se preparar, já que Percival está a um dia de completar 16 anos, data em que tanto o avô quanto o pai do protagonista saíram de casa, para conhecer o mundo que existe abaixo dessa montanha altíssima, mas pequenininha. E onde qualquer aventureiro ficaria feliz, porque pode encontrar magos, cavaleiros, bruxas e muito mistério. Algo que parece não importar para o menino, que só quer passar essas tardes e noites na companhia do avô. Algo que, em parte, ele diz porque valoriza o tempo que passa com o seu velho. A verdade que ele não esconde é que viajar pelo mundo o empolga. Tanto que naquela noite, de tanto pensar, ele não consegue parar de se mexer e acaba dormindo do lado de fora da casa. E é lá que ele vê um cavaleiro se aproximando em um barco fantasma. Isso o impressiona, já que durante toda a sua vida ele só tinha visto nuvens. Fique atento a esse detalhe. Como o cavaleiro sagrado Ironside, que está à procura de um velho amigo chamado Bergis, justamente o avô, então ele o deixa passar. No entanto, ele sente uma aura estranha nesse sujeito, e graças a um pressentimento, em vez de apreciar o barco, ele sabe que deve voltar para casa. E é aí que o cavaleiro encontra o avô dele. E ao vê-lo usar uma arma sagrada para cortar carne, ele o reconhece como aquele companheiro com quem fugiu do mestre há 16 anos. E o velho responde que foram eles que o traíram, iniciando um combate épico. No entanto, o cavaleiro está muito acima do nível dele com esses ataques, em X. E é onde Percival chega para ver seu avô à beira da morte. E não só isso, como o cavaleiro também acaba com o pequeno. Não por algo pessoal, mas porque, segundo a profecia de Ironside, em breve aparecerão os 4 cavaleiros do Apocalipse para acabar com seu rei. Ele precisa eliminar os possíveis candidatos, mas não considerou que o pequeno, mesmo ferido, é forte. E consegue se levantar para se despedir do avô, que não teve a mesma sorte. Então ele sente culpa por não conseguir protegê-lo? No entanto, o velho sabe que em sua vida ele ainda encontrará a pessoa que realmente deverá proteger. Ele era só um velho, muito feliz por seu neto não querer deixá-lo tão cedo. Agora, com a situação, ele está livre para conhecer o mundo, e o velho lhe diz suas últimas palavras. E o fato é que Ironside na verdade é seu pai. No entanto, sem muitas forças restantes, ele apenas se despede de seu querido neto, deixando o protagonista, que passa vários dias de luto, encontrando até mesmo o presente que seu avô tinha guardado para seu aniversário e uma carta relembrando o quanto eram felizes juntos. Por isso, o protagonista, uma vez curado, enterra seu avô e decide começar sua aventura em direção à vila. Isso leva mais de um dia e meio até ele chegar ao solo da amada Britânia. Parece familiar? E aqui vai um pouco de história, já que essa terra, como os fãs sabem, foi dividida pela grande guerra entre demônios e anjos, que terminou graças a um grupo de feras chamado 7 Pecados Capitais, e agora estamos na mesma Britânia, mais 16 anos depois. E é aqui que Percival, um pouco perdido, encontra essa raposa que parece não entendê-lo, mas com quem ele acaba se afeiçoando. E ele o segue até encontrar esses artistas de circo que estão praticando seus truques e que, sem perceber, tem um espectador muito animado com o trabalho deles. Ainda assim, o mais astuto do grupo, Donnie, aproveita que ele é muito ingênuo e aplica o truque de bagunçar e fazer desaparecer os pertences dele enquanto fogem. Por isso, os dois sabem que estão errados, ainda mais ao ver o quanto o menino era solitário. Antes que possam voltar, o protagonista os alcança e, de forma ingênua, aprecia o truque de Donnie, conquistando a simpatia do grupo. Ao qual ele pergunta se conhecem Ironside, o cavaleiro sagrado que matou seu avô, dizendo isso sem nenhum receio. Ninguém sabe de nada, mas aconselham que ele pergunte na vila próxima. Mesmo sem a habilidade de artista de circo, aproveitam para se aproximar e compartilhar problemas enquanto trabalham com magia. Porque os 3 não conseguiram alcançar o objetivo de qualquer aventureiro, que é se tornar um cavaleiro sagrado, já que seu poder nunca foi suficiente. Mas tudo bem, eles continuam seu caminho. A vila está sendo atacada por um lobo. Isso é uma chance de ganhar dinheiro ou ao menos hospedagem. O que acontece é que o pequeno lobo acaba sendo um monstro e o melhor é fugir.
No entanto, na cabana há vítimas e o protagonista prometeu nunca abandonar ninguém se tiver o poder para protegê-lo. No entanto, ao usar o arco, ele se arrisca. É nesse momento que Donnie, orgulhoso, revela traços do cavaleiro que deseja ser e acaba gravemente ferido. Então Percival, ao ver isso, libera seu poder usando apenas as mãos. E em uma cena impossível, derrota a besta com um tapa, o que libera uma espécie de selo amaldiçoado, que já tínhamos visto com o pássaro que seu avô caçou dias atrás. O mais importante é que ele virou um fenômeno na vila, e agora todos o veem como herói. A fama não o interessa muito, ele apenas toma banho com Elba, com quem está tudo normal. Eles se veem nus e conversam enquanto ficam próximos. E aqui ela já pensa que Percival é uma criança, mas na verdade ele tem os mesmos 16 anos de todos. E é aqui que começa a sua busca por Ironside. No entanto, ninguém parece ter informações, ou bem, quase ninguém, já que aparece esse guerreiro de armadura chamado Pelgar, que não só conhece Ironside porque se parecem bastante, mas também conhece a avó. Chega num ponto em que ele começa a desrespeitá-los e o grandalhão se mete só para levar um golpe dessa besta inamovível. Sem conseguir acordo com Percival, ele inicia um combate, no qual o cavaleiro demonstra grande fé na força do protagonista, mas isso não faz muita diferença para ele. E ele consegue entender, já que não usa armas nem magia. Então, tudo o que resta é fazê-lo se render para poder levá-lo, que é o seu objetivo. Os outros só assistem à surra, na qual, sem se render, os golpes ficam cada vez mais dolorosos. No entanto, quando um garoto da vila decide motivá-lo, tudo muda, pois pela primeira vez ele consegue mover a armadura mais pesada da vila. Ele afirma não ter magia e não entende o que ocorre em seu corpo, porém seu poder é enorme e o cavaleiro também passa a usar sua magia. Já que o protagonista cordialmente disse que era o mais justo para o combate, no entanto, as chamas de Pelgar acabam sendo demais e envolvem o protagonista, que deveria se render com esses ferimentos, mas ele não vai fazer isso. E acontece algo curioso, que é o aparecimento de várias marionetes do protagonista que são bem interessantes. Porque mesmo que as criaturas não sejam muito poderosas, Percival está usando vários tipos de magia. Tanto pela sua aura dourada, por essas pequenas criaturas de transmutação, e além disso, porque ele está se curando sozinho. Algo que este cavaleiro com muita experiência só viu uma vez em 1 milhão de pessoas, por isso agora ele precisa levá-lo. No entanto, Percival quer continuar o combate, dando ao povo a ilusão de que pode vencer. E é Donnie quem consegue ganhar um pouco de tempo com sua magia, porque sabe que a força desse cavaleiro negro está sendo contida. Então, antes que a tragédia aconteça, Donnie decide usar alguns de seus truques, mas já é tarde demais para fugir. Felizmente aparece a raposa de antes, que sem fazer muito se coloca no caminho dos protagonistas. E usando um orbe mágico, leva esses humanos, antes que sejam mortos, até os ossos de um dragão. E é aqui que do nada a criatura chamada Sim começa a falar e diz ao protagonista que ele precisa acompanhá-lo antes que esses cavaleiros sombrios o encontrem. Preciso de uma explicação sobre o que está acontecendo, informando que há uma organização de cavaleiros sombrios, que compartilham certas semelhanças em suas armaduras robustas e que servem ao Rei Maligno. O qual tem medo, já que a profecia diz que os 4 cavaleiros do Apocalipse, chamados de Guerra, Fome, Peste e Morte, acabarão com sua vida, todos incríveis. Então, antes que eles se reúnam e acabem com o mundo, há pessoas como o rei que querem acabar com eles, e a organização da raposa busca evitar que os cavaleiros causem o caos. Por isso ele deve acompanhá-lo e, se aceitar, vai ajudá-lo a encontrar o lugar onde está seu pai. Mas primeiro eles terão que viajar para Leones, uma cidade que parece bastante familiar. Enquanto isso, vamos para Camelot, um reino oculto onde se reúnem os Cavaleiros Sombrios, e seu líder lhes dá mais pistas sobre os Cavaleiros. Como são adolescentes que têm certos traços de poder e estilos de corpo, com penteados meio fora do comum. O que faz Ironside, que está presente, lembrar de seu filho, de quem ele não verificou direito se realmente tirou a vida. Algo que Pelgar vê como um desperdício, já que poderia treinar o garoto como um aliado com todo esse poder. Cria-se uma tensão entre eles, pois o pai precisa eliminar Percival. Por orgulho de seu rei, ele perde qualquer sentimento pelo filho. Além disso, teme seu poder, pois é o cavaleiro mais propenso a destruir o mundo, mas talvez só seja um garoto que gosta de perseguir tudo o que vê. Bom, vamos ver, até mesmo se perdendo em uma floresta onde as fadas percebem que ele entrou. Enquanto Donnie e Shin, em busca de comida, encontram essa gigante que durante sua oração conversa com o humano. Já que na floresta onde ela vive ultimamente tem criaturas perturbadoras, justamente as que Percival está caçando para o jantar. O problema é que ele ouve gritos em uma casinha e ao investigar encontra esse refém, que ele consegue libertar e foge sem problemas.
No entanto, havia alguém atrás e esse aproveita para fazer o protagonista dormir e substituir o sujeito de testes que ele havia libertado. Com uma cara bastante macabra, já que o sujeito conhecido como Natians foi o causador de todo o caos na floresta. E essas criaturas mutadas? Isso assusta fadas e a gigante, pois o sujeito é conhecido como herborista. Insano, porque seus experimentos com criaturas vivas são os mais macabros. Enquanto isso, seus companheiros Donnie e Shin o procuram, com medo de tudo o que ele possa fazer. Esse cara chamado Natians, com suas poções, principalmente pela má fama que tem por causa de todas as criaturas. Embora, é claro, a gigante parece não concordar muito com isso. Enquanto isso, o protagonista seminu está pronto para os experimentos, para os quais Natians tirou suas roupas. Porque essas roupas têm uma carga mágica escondida, fique atento a isso. O caso é que ele recebe doses de poções que seu corpo assimila instantaneamente, assim como suas. Efeitos que deixam o herborista animado, pois agora ele tem um sujeito de testes perfeito. No entanto, algo não bate, porque o cara é mais tranquilo do que parecia. Na verdade, ele é muito empático. Você pode falar com ele dizendo que o confundiu com o Ren, porque ele te atacou primeiro em sua casa, como fez a fada antes. E esse olhar de velho pervertido ele tem desde criança. Isso acontece porque tudo o que o emociona, ele demonstra, mordendo-se e dando pistas de que o objetivo de suas poções não é tão pessoal quanto parece. Enquanto Donnie e os outros estão tentando sobreviver a todas as feras montadas da floresta. Xingando o herbalista que, após esclarecer o mal-entendido com o protagonista, o deixa ir. Se o corpo dele conseguir suportar a poção definitiva que está preparando, que também pode facilmente matá-lo. Assim, o protagonista, que já podia ter se libertado, se afasta e pega suas coisas, esperando que Natians o ataque para então escrever tudo o que conseguir. No entanto, ao ouvir o cara desesperado, ele percebe que essa poção está sendo preparada justamente para salvar o vale, algo que não bate com o que já sabíamos até agora. Então ele decide confiar em suas palavras, e ele mesmo toma o veneno, que o faz se contorcer um pouco. Mas rapidamente ele se levanta com mais força e com a energia necessária para percorrer toda a Britânia em um instante, tornando o experimento um sucesso graças à intuição do protagonista. E por isso ele fica muito agradecido a Natians, que por algum motivo decide tomar o resto da poção, o que faz com que ele durma por um tempo. Enquanto isso, Donnie e outros surgem de repente para ver se o protagonista está bem, que está com o inimigo de todas as fadas do vale. No entanto, enquanto está inconsciente, ele menciona Ordo, e segundo os pequenos seres, Ordo foi há muito tempo o primeiro humano a entrar nesta floresta. E ele era uma pessoa muito gentil que dedicou seu tempo a estudar todo tipo de ingredientes e preparar remédios justamente para as criaturas do local, tornando-se uma espécie de líder. E com o tempo conheceu a freira e Natians, que por terem sido abandonados desde crianças, ele decidiu acolher e cuidar como se fossem seus próprios filhos. E enquanto cresciam, ele lhes ensinou tudo sobre plantas, poções, como trabalhar com ingredientes e como preparar as melhores poções. Pelo menos até o dia em que desapareceu, o que foi o estopim para que Natians se trancasse em sua cabana como um louco. Então temos bastante mistério, mas aqui o herbalista já está recobrando a consciência e vendo que o estado do vale está piorando, e de usar sua preparação, embora as fadas do lugar não o deixem, atacando-o sem pensar. Então Percival é o único que o defende, dando-lhe confiança com o experimento que tem em mãos. Então, quando a névoa tóxica começa a se espalhar, acabando com todas as criaturas. Natians usa sua habilidade venenosa, que consiste em assimilar qualquer líquido que ele ingere e replicá-lo com seu poder, espalhando-o instantaneamente por toda a floresta, que rapidamente começa a ter um efeito positivo em todo o vale, e isso inclui as criaturas transformadas, que é a razão pela qual todos o estavam acusando, mas ele também sente culpa por isso. E é que seu pai lhe ensinou que para entender os venenos e encontrar a cura para as doenças, ele precisa trabalhar com elas mesmas. Embora devesse se sentir a pior pessoa até agora, graças à sua obra ele conseguiu virar a situação. Então as coisas se acalmam por enquanto Percival faz um mullet bem tosco e só falta que as fadas. Eles pedem desculpas por todos os boatos que criaram sobre o herborista. E este diz que o verdadeiro herói é o protagonista, que em sua ingenuidade sabia o risco que decidiu correr para cumprir essa tarefa. No entanto, a raposa e seus sentidos percebem que o veneno ainda está espalhado pela terra e pela fonte. É uma fenda na montanha bastante suspeita, da qual emerge uma criatura desagradável e deformada, bem ao estilo Titã, que acaba sendo um mestre Ordo que parece muito agressivo, mas que atrai Natians, que felizmente sua irmã impede no último momento, já que o corpo dessa besta está produzindo a toxina que contaminou o vale.
No entanto, o garoto não consegue entender isso ao lembrar do amor de sua mãe pelas criaturas e por essa floresta. Então, em sua teimosia, ele se aproxima, tentando fazê-lo ouvir a razão com palavras, se expondo ao perigo. Onde o protagonista e sua irmã, ao tentar protegê-lo, a garota acaba usando seu corpo como escudo e fica em estado muito grave. E é aí que entra em cena a fada gentil que o protagonista resgatou, e que acaba sendo o autor de todo esse caos. E quem foi o responsável por transformar Ordo? Com a justificativa de que o velho é um pecador nato, e destruir toda essa área é a forma de se redimir. Então, nesse momento, Percival muda sua personalidade e, cheio de raiva, jura a Nasciens que vão recuperar seu avô e que não vai se deixar enganar por essa fada. Novamente, a história continua com Percival, que está motivado a salvar o pai de Nasciens. No entanto, no estado em que está atualmente, ele não sabe o que fazer. Mas sim, sempre tem ideias, já que o mais rápido é acabar com quem controla Ordo. E é apenas uma fada simples. Não deveria ser um problema, se não fosse porque por trás desse rosto meigo está Talisker, outro dos cavaleiros que trabalham para o rei de Camelot. E consequentemente, Percival sabe que ele é amigo do seu pai. Porém, o sujeito, confiante em seu poder e vendo o desespero do herborista, propõe que se conseguirem atingi-lo, mesmo que com um golpe, eles vão contar a razão de seu pai adotivo estar nessa condição tão deformada, talvez até mais. E se conseguir derrotá-lo, terá a opção de devolver Ordo ao seu estado humano. E mesmo assim, Sin sabe que isso são mais provocações do que qualquer outra coisa. Nasciens não escuta e decide atacar sem pensar com sua outra habilidade, que lhe permite gerar veneno em diferentes objetos que ele pode até dispersar. Então Percival também quer ajudá-lo, mas Nasciens não permite. Já que alguém sem poder mágico seria uma presa fácil para Thales, e como o protagonista, por algum motivo, não consegue invocar sua magia, ele fica como um bobo enquanto o herborista tenta atacar. No entanto, o inimigo controla o clima à vontade e faz cair granizo que seu rival não esperava. E é Percival, que com sua velocidade acaba salvando ele. No entanto, eles se esqueceram de Ordo, que aparece por trás e acerta seu neto, que é Percival. Ele agora usa seu corpo para deter os golpes e tenta fazê-lo recuperar a consciência com palavras, e por alguns momentos consegue fazê-lo duvidar um pouco, até mesmo derramar uma lágrima. Então Talisker começa a se desesperar com a demora e lança novamente um ataque de granizo que eles não conseguem evitar. No entanto, mais uma vez o protagonista decide usar seu corpo para deter o gelo, recebendo vários golpes por todo o corpo, mas cumprindo totalmente seu objetivo. Enquanto isso, os outros o encontram muito machucado, demonstrando a motivação de Percival para ajudar os seus. Então Talisker fica entediado e decide acabar com isso de uma vez por todas. No entanto, uma luz ilumina tudo, gerando uma aura de poder sobre o protagonista como a das criaturas que vimos há alguns dias. Mas desta vez, mais deformes e com uma clara evolução de poder. Algo que nem mesmo seus companheiros entendem. Por que isso está acontecendo? Então, neste ponto, um simples ataque de Talisker já não funciona, e ele precisa tentar outra coisa, porque agora essas criaturas amorfas estão dominando ele. Isso ocorre porque o protagonista quer fazê-lo cumprir as condições que ele mesmo impôs no início da luta. No entanto, pouco a pouco ele percebe a resistência do protagonista e se sente bastante diminuído, mesmo quando ele acaba dominando-o com uma única mão, totalmente envolta em poder mágico. Sem escolha, ele conta a verdade sobre o que fez com o herborista, sabendo que todos conheciam seu amor pela floresta. E é que para Talisker, mas na verdade para todos os cavaleiros que servem a Arthur. Os humanos que dedicam seus esforços para ajudar outras raças que não sejam os próprios humanos estão pecando. E fizeram vários avisos para Ordo, dos quais, embora ele tenha ouvido, não deu atenção a nenhum, e acabou recebendo esse castigo, como uma besta consumida por impulsos obsessivos, obrigando-o a atacar o vale que ele mesmo protegeu por tanto tempo. Com uma clara convicção do cavaleiro de que o que está fazendo está certo e não só para ele, mas para o seu rei, algo que claramente uma criança não entenderia. Então agora o cara dizia invocar seu poder de raio, convencido de que desta vez acabaria com o combate. No entanto, Percival com sua mão pega os raios e os lança contra seu inimigo, que não entende quem é esse garoto, até que ele percebe a descrição dos Cavaleiros do Apocalipse, e que combina perfeitamente com aquele que tinha cabelo de pássaro. Então agora ele decide usar seu poder. Sério, porque é a oportunidade de acabar com a única ameaça aos planos de seu rei. Por isso, Sin percebe isso. E já que ele entende que a magia do Prota parece se adaptar ao que ele está pensando, ele faz com que recrie a arma perfeita. E é assim que Percival, lembrando de suas velhas façanhas com seu avô, ele recria essa grande espada que acaba facilmente com o ataque de Talisker.
entendendo que se houver 4 desses monstros, será muito difícil para seus companheiros, porque no caso dele, ele já está praticamente morto. Embora o Prota ainda não controle muito bem como funciona sua magia, vemos a freira acordar e surpreender a todos com sua nova cor de pele e o motivo de ainda estar viva. No entanto, Sin sabe que os gigantes de nascimento têm a habilidade de transformar sua pele completamente em metal. E foi isso que a garota usou para salvar sua vida no momento certo. No entanto, Ordo ainda está em um estado lamentável, e Natsiens já não sabe mais o que fazer. E ele só tem a ideia de recuperar seu pai, e todos os objetivos que ele tanto desejava. No entanto, antes que possam ficar tristes, chorar e tudo mais, o protagonista e Sin, eles encontram esse objeto de aparência bastante estranha que Talisker deixou antes de morrer e decidem destruí-lo, liberando a maldição que continha o herborista. Isso gera felicidade para todos e para o mundo, especialmente para o antipático Natsiens, que pela primeira vez demonstra alegria sem se importar, dando ao protagonista uma importante lição, que depois não hesita em defendê-lo com seus amigos. Enquanto isso, Sin nos explica que o bastão estranho de Talisker acaba sendo uma das relíquias do caos, das quais todos os cavaleiros possuem uma, e representa a máxima maldição de seu poder. Por isso aqui, Percival decide que agora não será suficiente apenas dar uma surra no assassino de seu avô, mas que ele vai se encarregar de ajudar qualquer pessoa que esteja sofrendo por causa desses cavaleiros e seus bastões do caos. E claramente também ao seu líder, Arthur. Por ora, eles devem começar viajando para Liones, primeira cidade a ser visitada. No entanto, antes que eles possam ir comer alguma coisa, Sin, de alguma forma estranha, já tinha tudo preparado com uma das criaturas que estavam amaldiçoadas na floresta. Além disso, surge o herborista, que de forma estranha quer declarar algo ao protagonista, tornando a cena anticlimática. No entanto, não se trata disso, mas sim que, com uma expressão sombria, ele diz que vai acompanhá-los em sua aventura, deixando seu avô e sua irmã para trás, já que eles decidiram que vão se encarregar de fazer com que o vale se torne cada vez mais produtivo e um lugar melhor. Enquanto isso, ele pode seguir sua aventura para se tornar um herborista tão bom ou até melhor que seu pai. No entanto, Donnie não gosta da ideia, pois não o considera útil para a equipe e acha sua personalidade complicada. No entanto, ele acaba sendo aceito na equipe pela utilidade de seus venenos, em alguns casos que possam encontrar. Enquanto isso, vemos que as fadas do vale, embora muito tristes pela partida de seu velho amigo, sabem que isso foi o melhor que poderia ter acontecido com ele. Como é a primeira vez que em Asciens ele encontra alguém que pode chamar de amigo, isso fica claro em sua expressão de felicidade. No entanto, até aqui chega o 5º capítulo da série Os Cavaleiros do Apocalipse, que fica cada vez mais intensa, e que realmente está me parecendo uma redenção muito boa do que vinha sendo um Nanatsu no Taizai. E bem, por todas as razões que já sabemos em relação ao outro capítulo, e assim que for publicado, estarei atualizando o resumo para que vocês não percam. Lembrem-se que é possível assistir ao anime legendado em plataformas como o Facebook, já que a Netflix ainda não o atualizou no catálogo e bloqueia em outros sites. Da minha parte é só isso, espero que tenham gostado muito do vídeo, nos vemos na próxima, e como disse meu pai, eu os abandono.